gente, meu nome é Willy e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 37 anos e vou contar para vocês um relato que me contaram em minha infância na cidade de Unai, Minas Gerais, noroeste de Minas. Em minha infância, eu ia sempre passar férias em Unai, na casa de meus parentes. Na verdade, na casa dos meus avós. E foi lá em Unai que eu conheci um senhorzinho que se chamava João Chica. Seu João de Souza Lima, que todos chamavam de João Chica, morou muitos anos, toda a sua vida praticamente, em uma zona rural. E Minas Gerais é um estado com muitos causos, lendas e relatos, principalmente nas zonas rurais. E o senhor João Chica conhecia vários desses causos e alguns relatos pessoais dele. Então, quando eu ia para Unai, juntava eu e meu primo de nome Sávio para ouvir as histórias, os relatos do senhor João Chica. E uma das inúmeras histórias do senhor João Chica é o da Fazenda Assombrada, que eu vou estar contando a seguir. Ele contava que próximo à região que ele trabalhava, havia uma fazenda que estava fechada há muito tempo. Era uma fazenda que tinha fama de ser assombrada. Até que um dia, um senhor de fora, muito rico, ficou encantado com aquela fazenda, com o local, e resolveu comprá-la. O antigo dono estava vendendo essa fazenda por um preço bem abaixo, pois ele já havia mudado dessa fazenda, pois ele não suportou morar ali, devido aos fatos sobrenaturais que aconteciam naquela fazenda. Esse novo proprietário, ou futuro proprietário, ele não acreditava nessas coisas. O futuro comprador foi olhar a propriedade para ver se estava tudo ok com as edificações da casa grande, sendo que o valor estava bem abaixo do mercado. E analisando tudo, ele logo constatou que estava tudo dentro da normalidade. Apenas iria precisar de algumas reformas. Então, rapidamente, ele fechou o negócio e comprou a fazenda. Ele trouxe muitos funcionários de fora, inclusive um encarregado que era um homem de sua extrema confiança. A fazenda era uma propriedade bem grande e tinham casas de empregados para poder alojar tanto os funcionários quanto suas famílias. O senhor João Chica contava que não demorou muito, os problemas já começaram a acontecer. Teve a ocasião do pessoal que estava fazendo a manutenção das vigas de madeira, que se escorava, que segurava todo o assoalho. Eles começaram a ouvir portas e janelas baterem lá em cima na casa. Eles também ouviam coisas que pareciam ser móveis sendo arrastados, mas eles acharam que fosse o pessoal fazendo a limpeza no local. Quando eles terminaram o trabalho, eles foram até o encarregado, homem de confiança do novo dono da fazenda, para poder receber pelo serviço. O encarregado fez o pagamento e perguntou se estava tudo certo. O pessoal então respondeu que estava tudo certo, que as vigas já estavam todas consertadas, mas que o pessoal da limpeza da casa ainda estava lá no local. Então o encarregado virou para eles e falou: "Como o pessoal da limpeza? Não havia ninguém na casa, só vocês estavam lá." Os homens então disseram que enquanto eles estavam embaixo do porão consertando as vigas, eles ouviram barulhos na casa em cima e acharam que fosse uma equipe fazendo a limpeza da casa. O encarregado então foi até lá verificar e constatou que a casa grande estava fechada e não havia ninguém no local. O senhor João Chica disse que os empregados também começaram a ser assombrados em suas casas, vendo e ouvindo coisas. Pouco a pouco, eles foram perdendo os empregados, pois eles iam embora, pois tinham medo de continuar ali naquele local. Certa noite foi a vez do encarregado ver algo assustador. Ele viu algo que parecia ser uma procissão. Porém, as pessoas estavam vestidas com vestes negras e, ao invés de andar, flutuavam e com velas na mão. Aquilo estava passando pelo pátio da fazenda. O encarregado percebeu que aquilo não era desse mundo. Então ele se abaixou, se escondeu e começou a rezar. Os eventos sobrenaturais daquela fazenda começaram a se intensificar muito. E nem o encarregado da fazenda estava se sentindo bem nesse local. Mas o dono da fazenda era um sujeito arrogante e muito ganancioso. E ele dizia que isso tudo era crendice. Não existia. E ele não poderia perder dinheiro. Então,
Ele levava outros funcionários para poder trabalhar nessa fazenda, todos de fora, pois o pessoal ali da região ninguém botava o pé nessas terras. E em pouco tempo todos iam embora, não tinha jeito. Foi então que uma noite, o encarregado da fazenda viu uma criatura muito horrenda, algo que ele conta que se assemelhava a um demônio. Ele diz que essa criatura passou sobre a pocilga, depois passou sobre a criação de galinhas, depois passou sobre o curral. Senhor João Chica contava que desse dia em diante, os animais daquela fazenda misteriosamente foram morrendo um a um. E essa tinha sido a gota d'água para esse encarregado, que entregou o lugar e foi embora com medo de algo acontecer com ele também. Então a fazenda novamente foi fechada e colocada à venda. Esse homem que havia comprado nunca mais botou os pés naquelas terras. Sr. João Chica contava que havia muitos rumores de que a fazenda era assombrada por causa disso ou daquilo, mas que na verdade ninguém realmente sabia o motivo pelo qual aconteciam tais eventos naquele local, mas todos sabiam que aquele lugar era um lugar de mau presságio, um lugar ruim. E esse foi o relato do Sr. João Chica. Obrigado por terem ouvido, tenham todos uma ótima noite e até mais.